explicações no início desse vídeo. Cadê o boné, Thiago? Não sei. Não sei onde está meu boné. Por que você não tá com a camisa? Eu tô com ela aqui, tá? Eu tô com ela aqui. Mas eu tô com essa camisa aqui, que é da Nike agora, que é nossa. A Nike é nossa agora. Por quê, família? Eu sou muito maluco, eu sou 22, eu sou supersticioso mesmo. E assim, nada vai mudar o meu jeito. No último jogo que o Vasco venceu contra o Internacional, eu fui pra academia, eu treinei com a camisa, com a bermuda e com a cueca. E não tomei banho e fui assistir o jogo. O Vasco ganhou. Eu fiz a mesma coisa no dia de hoje. Fui treinar com essa roupa, não tomei banho, tô sujo, tô fedendo, tô com um mau cheiro, mas eu assisti assim, dessa forma, e deu certo. E deu certo, tá? E aí, quando ali eu estava na minha conversa com Deus, eu falei, Senhor, se sair gol do Verratti, o Vasco tá na final da Copa do Brasil. O Vasco tá na final da Copa do Brasil, porque acontece isso com todo mundo. Um jogador que não tá legal, que tá mal, mas entra no decorrer da partida e decide, e faz o gol, e crava, e coloca o Vasco com vantagem no segundo jogo no Maracanã, no domingo. Obrigado! Muito obrigado! Que jogo! É isso que eu quero de vocês! É isso! Ganhar esse tipo de jogo com essa tensão! Maraca lotado! É isso! É isso que o torcedor do Vasco pede pra vocês! É isso que a gente quer! Parabéns pelo jogo de hoje! Não foi a grande partida! Mas é isso! Luta, disposição! Viraram o jogo! Se fosse um tempo atrás, o Vasco sentiria esse gol! Sentiria, tomaria outro, mas vocês viraram a partida. É isso que a gente pede de vocês. Muito obrigado. Quando tem que criticar, quando tem que xingar, a gente xinga. Mas hoje vocês foram homens. Vocês lutaram, vocês honraram a camisa e a festa que a torcida do Vasco fez no Maracanã hoje. É isso que a gente pede. Honra a camisa, luta, porque nunca nessa vida a gente tem que ter medo de uma fase boa, de uma sequência de vitória. O Fucê é nosso freguês. É nosso freguês. Família, vai ter alguma reação aí, tá? Que o gol do Verratti merece. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui no calor do momento. Tava lá na casa do meu avô, cheguei correndo aqui. Não tô pensando muita coisa, não. Domingo, eu vou te falar uma coisa. Eu vou começar a beber antes. Porque eu fui começar a beber na hora do jogo, não deu muito certo não. Tava passando mal, tava muito nervoso, muito nervoso. Ai, meu Deus do céu, muito, muito nervoso, coração acelerado, cabeça doendo. Coisa estranha, cara, coisa estranha. Mas hoje deu tudo muito certo, tá? Hoje o Vasco venceu. Isso era muito importante hoje. Eu acho que, família, eu falei sobre isso, né, com vocês. Eu acho que no segundo vídeo hoje, que a vitória hoje ela seria muito importante e o Vasco competir. O Vasco tinha que competir no primeiro momento. Se empatasse o jogo competindo, a gente chegaria confiante no domingo. Mas o Vasco tomou o gol num fubá, numa falha, um gol que poderia ter sido evitado, mas manteve a cabeça no lugar, sentiu o jogo, um jogo decisivo, um jogo que, repito aqui, se fosse momentos recentes aí, num passado, o Vasco perderia essa merda. O Vasco sentiria o gol, não sentiu, lutou, guerreou e venceu. Tá? A sequência positiva, 9 vitórias consecutivas, é o time do momento, terminou com a campanha igual a do Palmeiras no segundo turno, nada disso entrou em campo, nada disso, porque a nossa camisa sempre vai pesar mais do que a deles, sempre vai pesar. O que eu falei o que eu falei durante esses dois vídeos, o nosso pré-jogo e o nosso segundo vídeo de hoje, tem a ver com a gente, tem a ver com o Vasco, não é como no ano passado, eu não falei isso? Eu não falei isso? Não é como no ano passado, que eu tinha a dura missão de torcer a favor do Vasco, para os nossos jogadores performarem, entregarem o que eles não tinham. Entregar o que eles não podem entregar e secar o galo. Hoje, não. Nesse momento, não. Se o Vasco jogar bola, se o Vasco tiver comprometimento, se o Vasco tiver raça, força, determinação, qualidade, é pau a pau. E hoje foi comprovado tudo aquilo que eu venho aqui falando com vocês, família vascaína. Cara, de forma nenhuma eu vou chegar aqui e pegar os vascaínos que comentaram aqui no vídeo durante esses dias. Não acredito, já era, não sei o quê, não sei o quê. E assim, família, calma, tá? Eu não tô aqui com o discurso que a gente já tá na final, não. Eu tenho esse sentimento, é o meu sentimento. Não tô pedindo pra você acreditar nisso, não. O Vasco tá na final. O Vasco está na final da Copa do Brasil. O Vasco está na final da Copa do Brasil. É o meu sentimento. Tô pedindo pra você sentir a mesma coisa que eu, não. Não tô certo ou errado, eu sinto isso. Eu sinto isso, tá? Quando saiu o gol do Verratti, eu falei, o Vasco está na final da Copa do Brasil.
tá? Tô pedindo pra você sentir isso. E eu nem vou jogar na cara de ninguém, porque assim, eu sei que muita gente joga na minha cara. Se o Vasco tivesse perdido hoje, aí, seu otário, seu Nutella, seu comédia, eu falei, vascaíno, chega aqui e me critica, me ataca, sabe? Se o Vasco tivesse perdido hoje, mas eu não vou fazer isso aqui. Vamos comemorar. Vamos comemorar a postura. Vamos exaltar o resultado. A virada, virar numa fase decisiva dessa é muito difícil. É muito. O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro não teve o nosso brilho, não teve a nossa força, não teve a nossa intensidade, não teve a nossa, sabe? Cara, como é que fala? É uma coisa inexplicável, não teve. Perdeu ontem dentro de casa, perdeu, não conseguiu virar o jogo e o Vasco virou. Fez um grande futebol? Não. Não fez um grande futebol, não teve uma grande, assim como eles, mas venceu. E nesse momento, e nessa fase do jogo, nesse momento da Copa do Brasil, o que importa é isso. É vencer. É ter vantagem pro segundo jogo. Família vascaína. Então, cara, aqui eu não vou falar nada com você. Nada. Mas tem um segundo jogo. Não importa. Não importa. Na minha opinião, o Vasco está na final. Na minha opinião, o Vasco está na final. Tem que ser homem como foi hoje. Tem que ter disposição. Tem que ter entrega. E deixa eu te falar uma coisa. Poupar no segundo jogo... foi fundamental. Porque o Vasco tem uma dificuldade física. Tem. E o Fluminense sentiu no segundo tempo. Sentiu. A gente conseguiu igualar o jogo fisicamente porque eles estavam cansados. Então poupar foi fundamental. Eu preciso falar isso porque teve muito debate em relação a isso, tá? Foi fundamental ter poupado. Muito quente aqui no Rio de Janeiro. Um calor insuportável. Insuportável. E pelo menos a gente conseguiu igualar, né, nesse sentido fisicamente. Foi muito importante ter poupado contra o Galo, tá? Família, eu não preciso falar da importância do jogo, né? Não preciso falar da importância do jogo, da vitória, né? Da virada, do gol do Verratti. Parabéns pro Verratti. Fui, assim, o ano inteiro eu pego no pé dele, eu falo que ele tem que... E assim, nada mudou, tá? Nada mudou. Pra mim é isso aí. É isso aí. Diniz hoje foi perfeito. Ele até colocou o Hugo Moura ali no final quando o Thiago Mendes sentiu. Eu não gostei. Mas eu tava falando com os caras lá, que é o meu primo, meu amigo, o Dieguinho, meu parceiro, tamo junto, irmão. Minha família lá, tios, pai, avô. Eu falei, cara, eu não coloco o David nesse jogo. Eu não quero colocar o David. Eu não quero colocar o Hugo Moura. Eles não merecem viver isso. Eles não merecem estar ali. Pelas expulsões que eles tiveram lá contra o Bahia e contra o Atlético Mineiro. Então, pra mexer a situação do Diniz hoje, em modificar o time, em rodar o time, é muito difícil, cara. Muito difícil. Então ele colocou o Verratti no momento certo. Eu que, tenho todas as minhas restrições com o Verratti, quando ele entrou, eu falei, não, é isso aí, cara. Tem que entrar ele mesmo. Não tem que entrar o David, não tem que entrar o Hugo Moura, não tem que entrar esses caras, irmão. Não tem que entrar esses caras. E o Verratti foi coroado com o gol, tá? Falei isso um outro dia também, eu falei, cara, o Vasco tem que ter essa Copa do Brasil pro Verratti levantar a taça, porque ele merece. Não falei isso aqui um outro dia, se o Vasco está nesse momento da Copa do Brasil, é por causa do Verratti. Esse processo iniciou lá em 2023. 24, ele foi muito importante também na nossa permanência. Esse ano a gente tem, né, jogadores melhores, e aí ele fica no banco, e entra no decorrer do jogo, e é isso, foi importante. É isso que eu sempre falei aqui. O Verratti hoje é banco, mas entrou e foi decisivo, família vascaína. Família, já tem aqui 11 minutos, eu prometo ser rápido nesse vídeo de pós-jogo, que eu preciso comer alguma coisa, eu preciso tomar um banho, preciso botar a minha cabeça no lugar, mas eu quero avaliar aqui, eu quero analisar junto com vocês, para entender se vocês tiveram a mesma percepção que eu, individualmente falando de cada jogador. Cara, eu achei o Léo Jardim muito nervoso hoje, falhou, na minha opinião, no gol, nos dois lances, tá? Na saída de bola... e no gol, assim, eu entendo que o gol ali, a bola desvia, mas é o lado fraco do Jardim, sabe? Todo goleiro tem um lado fraco, que ele demora mais a reagir, que ele tem mais dificuldade pra pular. Eu achei uma bola defensável, sabe? Dava pra ele ter defendido. Mas é um cara que eu confio, é um cara que eu acredito e é um cara que vai nos levar na final da Copa do Brasil. PH é um cara que, assim, PH, deixa eu falar com você, esse vídeo não vai chegar, mas vai chegar em forma de energia, tá? De sentimento pra você, PH. Irmão, confiança. Eu falei isso lá, a galera lá tá de prova. Eu falei assim, cara, um jogo pesado, o PH sente um pouco. Cara, para com isso, confiança pra jogar, irmão. Tu tem muita força, tu foi eleito o melhor lateral direito do Brasil. Força, confiança, vai pro jogo. Defensivamente, ninguém vai arrumar nada nas tuas costas, não. Agora você é uma peça importante no comando de ataque. Confiança no domingo. Confiança, pô, você vai ajudar, você vai ser um cara importante pra levar a gente pra essa final. O Cuesta, eu achei que falhou, né, no lance ali da falta, né, tudo que saiu o gol ali, né, que originou a jogada, uma bola nas costas que um zagueiro não pode tomar.
mas fez uma grande partida. Robert Renan também começou assim, irritando, errando alguns passes, mas fez uma partida segura também. Cara, o Pumita eu gostei demais, tá? Pumita eu gostei demais. Eu sei, assim, que a gente pode pontuar aqui vários erros, tomadas de decisões que o Pumita errou, mas muito mais, na minha opinião, por ele estar improvisado. Não é a perna boa dele. Não é, o cara tem que fazer todo um esforço, cortar para a direita, né? Não é a perna de confiança dele, é a perna esquerda. Mas, se você pegar toda a partida, o Pumita foi muito bem, muito bem. Eu poderia deixar o Barros para o final, tá? Mas eu vou seguir assim na escalação, família, para que eu não esqueça, tá? Porque eu não tô legal. Eu precisei tomar muito suco amarelo para diminuir a minha pressão, meu nervosismo. Mas, Barros, irmão, olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos, Barros. Muito obrigado, tá? Tô te agradecendo. Mas pelo quê, Thiago? Não tô dizendo aqui. Na minha opinião, vai estar classificado. Mas não classificou ainda. Eu entendo, tá? Eu entendo. Mas deixa eu te falar. Você foi um leão. Você foi um guerreiro. Você lutou, bola aérea. Você não perdia uma dividida. Você não sentiu a partida, irmão. Você não sentiu a partida, você foi gigante hoje. Na sua função, o que você tem que fazer? Você foi gigante. Guarda essa confiança, guarda essa postura pro domingo, tá, irmão? Você foi gigante. Na minha opinião, você foi um dos melhores em campo hoje. Thiago Mendes. Cara, família, o Thiago Mendes é aquilo que eu falo com vocês. Eu achei ele um pouco nervoso no jogo de hoje, no início, ali, no decorrer do jogo, eu acho que foi passando esse nervosismo e ele foi melhorando na partida. Mas o Thiago Mendes é aquilo, ele tem muita qualidade técnica, mas deixa a desejar na parte física. Eu acho que o Vasco sentiu um pouco isso no início do jogo, no decorrer do primeiro tempo. Mas é aquilo, cara, que eu falo com vocês. O Vasco precisa, no ano que vem, buscar um segundo volante, um jogador com mais força física e com qualidade, é claro. Porque o Vasco precisa ter mais intensidade nesse setor de meio campo. Precisa ter. Precisa ter. Thiago Mendes, eu não vou criticar ele aqui, tá? Foi uma partida positiva, mas não adianta a gente exigir dele alguma coisa que ele não vai conseguir entregar aqui, essa força física, porque qualidade ele tem, recurso ele tem, agora força física ele não tem. Mas gostei, tá? Num contexto, assim, analisando o jogo inteiro, né? Eu acho que foi positivo. Felipe Coutinho, assim, família, como é que eu posso analisar o Felipe Coutinho? Porque o Felipe Coutinho, cara, é a minha visão, tá? É a minha visão. Felipe Coutinho pra mim hoje foi muito bem. Não foi perfeito, não foi o craque, não tá entre, né, o meu top 3, não. Mas ele foi muito importante. Ele foi muito importante. Porque ele deu lucidez para o meio campo do Vasco. Ele não deu uma assistência, ele não fez isso. Claro, ele deu lá, ele abriu no Andrés Gomes para fazer o cruzamento pro Verratti. Mas assim, a gente espera mais ter um gol dele, um passe e tal. Mas pra mim, ele fez uma grande partida. Uma grande partida. Em comparação ao Lúcio Acosta, que muitos colocaram ele, né, nessa comparação, o Lúcio tá na frente, ele pode decidir. O Coutinho foi muito mais eficiente, muito mais efetivo no jogo, né, de trabalhar a bola, de fazer algum lançamento, de pifar o jogo, de tocar a bola, de trocar passe, do que o Lúcio Acosta, que não fez muita coisa. Muito pela atuação do Barros. Perfeito. Um leão, um guerreiro. E aí o trio da frente, família vascaína. O Andrés Gomes, pra mim, tá no meu top 3. O Andrés Gomes tá no meu top 3, porque ele participou dos 2 gols. E é aquilo que eu falei, a gente precisa de um jogador desse. A gente precisa de um jogador desse para competir fisicamente, a velocidade. Pode melhorar na tomada de decisão? Pode. Mas eu vi muita gente falando que esse cara não pode ser titular, ele não pensa, ele tem que entrar no decorrer do jogo. Não, pô. Não. Ele é muito titular do Vasco. E ele não sentiu o jogo. Ele não sentiu a partida. Eu até acho que o Nuno sentiu mais que ele. Ele foi muito importante. Muito obrigado, dançarino. O Nuno, família vascaína, eu acho que sentiu o jogo, tá? Foi importante em alguns momentos, mas sentiu o jogo na minha opinião. Mas, cara, tem muito potencial e pode jogar melhor e pode fazer gol no próximo jogo. E o Ryan não foi uma grande partida, mas é o que eu tava falando lá com a minha galera, lá com a minha família. Cara, ele vai decidir, ele vai fazer o gol. Calma. Não jogou pra caramba, né? A gente espera mais do Ryan, mas ele vai guardar e guardou. E é isso que a gente quer no centroavante. É exatamente isso que a gente quer. Às vezes você não faz uma grande partida, mas você decide. E o Ryan decidiu, porque ele fez o gol e iniciou a jogada do segundo gol. No arranque, driblou 1, 2, sofre a falta, bate a bola rápida, Coutinho abre lá e o Andrés Gomes de perna canhota acerta a bola no Verratti. E claro que eu preciso falar do Verratti. Obrigado, tá, Pirata? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tiro uma palavra do que eu falei de você durante esse ano. Tá? O seu gol hoje não vai fazer isso nesse momento. Não vai fazer. Porque eu tenho ciência de tudo que eu falei de você foi no campo, foi na bola. E não falta de gratidão, porque eu tenho muita gratidão por você. Eu sei da sua importância no Vasco. E acho que você merece muito levantar essa taça.
né? Mesmo sendo reserva, você tem que levantar a taça. Você merece mais do que qualquer um hoje dentro do Vasco levantar essa taça. Por tudo que você fez até aqui, tá? Hoje você entrou, mostrou a sua estrela, mostrou a sua importância, a sua liderança e decidiu e levou o Vasco, né, com uma vantagem para o próximo confronto, próximo jogo. Então, muito obrigado, tá, Verratti? Muito obrigado. Não participou, né, não conseguiu aí participar muito do jogo, mas foi, né, feliz e guardou o segundo gol, a virada. E o Diniz, cara, eu acho que o trabalho dele hoje ajustou o time, protegeu mais a defesa. Eu acho que o primeiro gol do Fluminense condicionou muito a partida, tá? O Vasco sair perdendo, porque aí o Fluminense adotou, né, de se defender mais e sair nos contra-ataques. De repente, se o Vasco sair na frente, o jogo seria outro. O Vasco teria mais liberdade, né? O Fluminense teria que sair um pouco mais para buscar o resultado. E dessa forma a gente conseguiria, né, criar mais oportunidades. Mas como eles saíram na frente, e aí eles adotaram a estratégia de se defender, de povoar a defesa e buscar os contra-ataques com o Everaldo, com o Serna e também com o Canóbio. Mas é isso, o Vasco conseguiu, família. Tem coisas que a gente não explica, tá? Eu acho que assim, o primeiro tempo foi do Fluminense, o segundo tempo foi nosso. Mas se você vê ali o decorrer da partida, o Vasco não criou grandes chances, assim como eles. Eles também não criaram grandes chances. Mas, né, essa vitória a gente arrancou na raça, no sangue, na luta, na camisa. Tá? Eu vou ficando por aqui, família. Eu vou finalizar com uma reação no gol do Verratti, do Flucê, e amanhã a gente troca uma ideia melhor, tá? Vamos juntos, cara. Vamos acreditar nessa classificação. Fui. Chutão, bola pra frente. Lançamento, a bola cortada de cabeça da zaga da equipe do Vasco. Fica com ela, Paulo Henrique. Tocou no Cauã Barros. Bola ainda pelo lado direito, tem o último ataque, a equipe do Vasco com o Ryan. Ele vai levando e passou por 4. Aí o Hércules faz o que tem que fazer, para a jogada com falta. Bateu rápido o Ryan e achou o Puma. Na esquerda a bola, Andrés Gomes cavou, Verratti de cabeça pro gol. O Fluminense tomar um gol desse no final é uma coisa completamente ridícula. Verratti vira o Vasco 2, Vasco 1, Fluminense. Rafael Seguinte. O Hércules fez tudo o que ele tinha que fazer, que era parar o ataque com menos ficar na frente da merda da bola. Não. O Hércules sentiu. Quem tava na frente da bola e não parou foi o Serna. O Hércules faz a falta e sente. Ele fica caído. O Serna, ele para na frente da bola e fica olhando pro Léo Jardim, pro Klaus, pro Inferno, mas não olha pra bola. O Ryan bate com o Serna olhando, faz o gol do Vasco, cruzamento, Verratti de cabeça, 2-1 pro Vasco. No contra-ataque, o Hércules para com falta e o Serna não vai na dele e deixa o contra-ataque continuar. A gente tá revendo aqui o lance, até pro Lessa também rever com mais calma. O Ryan passa pelo Quero, pelo Martinelli. O Ganso deixa ele passar, o Hércules vai e faz a falta. Aí o Hércules sente. O Ryan pega a bola. Tem que rever aqui o que o Serra poderia fazer de fato. Ele bate a falta rápido. O Serna sai da frente da bola de fato. O Serna garoteou demais. E o Freitas no cruzamento não consegue segurar o Verratti. Erro do Freitas, mas o Verratti também é um dos melhores cabeceadores do Brasil. Isso aí eu vou levar em conta. Vira o Vasco numa pipocada gigantesca do Fluminense. Vai pro segundo jogo atrás no placar, Vitor Lessa. A gente vai discutir o Serna, que tinha que ter pulado em cima da bola, ele tinha mesmo, pula em cima do cara, não deixa o jogo continuar, mas esse gol ele acontece devido a mais um segundo tempo merda que o Fluminense faz, como fez contra o próprio Vasco aqui no jogo do Campeonato Brasileiro. Mais uma postura de merda no segundo tempo, o time voltou morto pro segundo tempo, olhou o Vasco jogar durante boa parte do tempo, incapaz de reagir. Esse banco de reservas do Fluminense, alguns, é um pesadelo. O Keno entrar nesse jogo é um pesadelo, é uma desgraça. Everaldo até o fim é uma desgraça, mas aí bate a limitação, bate os problemas que a gente tem. Hoje bateu forte, sem Canóbio, o Acosta morre no meio do segundo tempo, começa a mexer e só piora ainda mais a situação. Infelizmente esse gol é merecido por causa dessa atuação merda no segundo tempo.